Como conservar as gemas ou as claras separadamente? Por exemplo, numa preparação você foi lá e acabou usando muita clara e sobrou um monte de gema. Dá para congelar as gemas? Gente, assim, até dá para congelar, tá? Mas depois não são muitas as preparações que você consegue reaproveitar essa gema. As gemas geralmente elas só podem ser congeladas se elas forem misturadas a algum conservante. Então vamos lá, você abriu 3 ovos, usou 3 claras e vai congelar 3 gemas, né? Você coloca num potinho bem fechadinho as 3 gemas, dá uma batidinha nessas gemas e você tem que acrescentar ou sal ou açúcar nessas gemas. Então você tem que congelar essas gemas com um pouquinho de conservação, que é o sal ou o açúcar, e bater de novo antes de congelar. O que o sal ou o açúcar promovem? Promovem uma durabilidade maior para essa gema congelada, evitando que os micro-organismos se proliferem ali, tá? De preferência, qualquer um dos dois, os dois são bons conservantes. Mas enfim, você tem que marcar como que você congelou aquela gema, se ela tá com sal, se ela tá com açúcar, para depois você usar nas suas preparações, tá? Difícil eu falar para você quanto tempo ela dura. Dizem que dura até 3 meses no freezer congelado. Eu nunca fiz esse teste, confesso para você. Eu não demoro muito para reutilizar as coisas que eu congelo. Então, uma gema congelada, para mim, fica no máximo 30 dias e depois eu reutilizo em alguma coisa. Mas aí, preparações assim caseiras, sabe? Não preparações profissionais. Dá para fazer um omelete, dá para fazer uma emulsificação de alguma coisa que você vai comer na sua casa, fazer um egg wash no máximo, mas não dá para ter a mesma consistência da gema que você espera nas suas receitas. Então isso não é legal de reaproveitar. As claras, dá para congelar também, não precisa acrescentar nem sal, nem açúcar. Você coloca lá num saquinho, amarra a clara, né? Marca quantas claras você está colocando ali ou o peso delas, tá? Coloca no seu congelador e você consegue reaproveitar. Não são muitas receitas também que você consegue reaproveitar a clara congelada. Por quê? Porque depois que ela descongela, ela fica com um certo percentual de água, né? E aí você tem um pouco de alteração na viscosidade dessa clara. Então, por exemplo, para suspiros a gente não consegue reaproveitar as claras congeladas, tá bom? Só para outras preparações, tipo pudim de clara, ovos nevados, às vezes a gente consegue reaproveitar essas claras sim, congeladas. O que acontece, na verdade, quando a gente faz muitos doces de ovos, né, é que a gente já prepara um pensando no outro, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um pudim de claras, eu já sei que vai me sobrar X gemas. Eu já vou preparar também um pouco de fios de ovos, que seja, para eu congelar. Os fios de ovos você pode congelar, tá? Aí fica bem legal, você mantém congelado, vai tirando aos pouquinhos, vai enfeitando os doces e as suas preparações, ou pode até vender de repente por quilo. Tem gente que vende fios de ovos muito bem, né, acondicionados em potinhos e é muito bom a gente ter um fio de ovos congelado em casa para colocar em algum bolo, para servir alguma coisa, é sempre bacana. E para quem gosta, lógico. Então a gente tem que sempre usar nesses doces que exigem muitos ovos, a gente sempre tem que usar uma outra programação para fazê-los, sabe? Para a gente reaproveitar justamente esses ingredientes. Vai fazer um quindão que você vai usar, sei lá, 15 gemas. Vão sobrar 15 claras, né? Dá para fazer um pudim de clara no mesmo dia? Dá. Dá para fazer suspiro no mesmo dia? Dá para fazer um suspiro. Então, é uma infinidade de coisas que às vezes a gente tem que pensar para ter um melhor aproveitamento dos ingredientes, evitar as perdas, porque é aí que a gente tem uma rentabilidade bacana da confeitaria, dos negócios, né? E caso não dê para aproveitar na hora, guardar da forma adequada, deixar isso acondicionado da melhor forma possível e você fazer as experiências na medida das suas necessidades, tá?